Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Fórum. O programa de hoje vai falar sobre leilões. Os primeiros leilões foram feitos na Babilônia, 500 anos antes de Cristo. Claro que foram se aprimorando em todo o mundo. No Brasil, a profissão de leiloeiro foi regulamentada em lei em 1932. É hoje uma das modalidades de venda mais usadas. O leilão é tido como uma forma democrática, cristalina e eficiente para a transação de bens. Leva o bem aquele que der o maior lance. Apesar de ser uma prática muito antiga e de ter sido regulamentada há mais de 80 anos no Brasil, muitas pessoas ainda não sabem como o leilão funciona. Quem pode fazer um leilão? Quem pode dar lances? O que pode ser leiloado? As respostas para essas e outras perguntas você confere agora. Estão aqui no estúdio o advogado especialista em leilões André Zalkman e o leiloeiro público oficial Elcio Kronberg. Obrigado pela presença de ambos. Eu gostaria de começar trazendo a questão do direito. Auxilia de alguma forma o ofício de leiloeiro? Sem dúvida nenhuma. Ter uma formação jurídica é essencial para a atividade do leiloeiro, principalmente o leiloeiro que atua junto ao Poder Judiciário, no âmbito da Justiça Estadual, da Federal e do Trabalho. Existe alguma incompatibilidade com as duas funções? Na verdade, ter formação jurídica de forma alguma, mas é proibido o exercício da advocacia. Inclusive, os julgados do Conselho Federal da Advocacia proíbem a atuação de advogado como leiloeiro. Quer dizer, é bem-vindo, auxilia alguma coisa. É importante ter formação jurídica, só não pode exercer a advocacia. Entendi. Mas quem pode ser leiloeiro? O leiloeiro pode ser qualquer pessoa, agora é maior de 25 anos, né, continua, que tenha idoneidade, que tenha capacidade, e ele também tem que cumprir alguns requisitos na junta comercial na qual ele vai atuar. Por exemplo, ele precisa ser residente no estado no qual ele deseja atuar e ele precisa prestar uma caução para garantir a atuação dele como leiloeiro naquele estado, como se fosse uma garantia. Entendi. Quais seriam as características desejáveis para um bom leiloeiro? Olha, um bom leiloeiro precisa ser uma pessoa articulada, até porque muitas vezes os leilões são presenciais, então ele precisa ser uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação boa, tem que ser uma pessoa que tem conhecimento jurídico, tem que ser uma pessoa que tem capacidade administrativa, porque ele tem que gerir, muitas vezes, toda aquela venda, tem que lidar com remoção de bens, são muitas atividades relacionadas. E, óbvio, o leiloeiro ele tem que ter o carisma, porque ele é um vendedor, né? O bom leiloeiro é aquela pessoa que sabe apresentar o produto e tornar ele atrativo para o público. Vocês são um super profissional? Tem algum curso para isso? Existe um curso para leiloeiros. O Sindicato dos Leiloeiros do Paraná e Santa Catarina até ministram cursos explicando para os novos leiloeiros a forma de atuação. Evidentemente que você precisa ter bons contatos comerciais, a ponto de conseguir os comitentes, que são aquelas pessoas que vendem os bens. Isso em se tratando dos leilões extrajudiciais. Os leilões extrajudiciais são aqueles que não são realizados por ordem do poder público, do Poder Judiciário. Podem ser de particulares ou podem ser do poder público. Basta, então, ter ali um relacionamento com bancos, seguradoras para fazer o leilão extrajudicial, construtoras, bancos, financeiras, no caso, por exemplo, de alienações fiduciárias. Há também uma série de outros tipos de leilões, que são os leilões ainda extrajudiciais, como cotas partes de construtoras que constroem a preço de custo. Outras formas de leilões extrajudiciais, que são os bens de apreensão administrativa e, essencialmente, os leilões judiciais, que é o grande componente do mercado de leilões no Brasil. Esse, sim, sem dúvida nenhuma, é a maior oportunidade, tanto para leiloeiros como para arrematantes. E, além disso, o também conhecido leilão rural. Qual é o profissional que normalmente é atraído para essa área? Para atuar como leiloeiro, sim, a gente tem, em geral, são pessoas que conhecem o mercado, que são atraídas para atuar como leiloeiro. Tem casos de pessoas que têm um contexto familiar, que já tem um leiloeiro na família, que cresceram com isso, é um ramo que tem muita tradição familiar,
Mas também já vi muitos casos de compradores em leilão que acabam se tornando leiloeiros, né? E também pessoas que estão envolvidas com o meio jurídico, que acabam sendo atraídas para essa área, digamos, comercial da oportunidade de venda, de alienação de ativos. Fala um pouquinho da regulamentação. É o Código de Processo Civil? Na verdade, a lei do leiloeiro, inicialmente, né, é o decreto 21981 de 1932, que depois, no ano seguinte, 1933, teve uma pequena regulamentação. Depois, durante muito tempo, regulado pelo Código Comercial. Após a vigência do Código Comercial, entrou, na época, já outras legislações, mas essencialmente ligados ao Poder Judiciário. Nós tivemos, então, a consolidação das leis do trabalho. Hoje, principalmente artigo 888 e seguintes, temos o novo Código de Processo Civil, que hoje traz uma série de melhorias em relação à expropriação forçada, que antes não era muito bem trabalhada no Código de 1973, a Lei da Execução Fiscal, de 1980, a Lei de falência, tanto antiga, que até hoje, por os leilões judiciais ainda vale, o Decreto 7661 de 45 e a nova Lei de Falências, não tão nova assim, de 2005, a Lei 11.101 de 2005. A Resolução 236 do CNJ, que teve a vigência a partir do dia 13 de outubro deste ano. Então, enfim, nós temos aí uma série de legislações que são necessárias e de conhecimento do leiloeiro público para sua atuação, principalmente em âmbito judicial. Código de Defesa do Consumidor entra também? O Código de Defesa do Consumidor, ele em via de regra não se aplica aos leilões. Por quê? Porque tem uma legislação específica e porque o formato da venda não há uma relação de consumo, não há um fornecedor e um consumidor. O bem ele é vendido no estado que se encontra. E o comprador, ele tem uma série de responsabilidades que são diversas daquelas do consumidor no mercado normal. Isso é bem tranquilo, um posicionamento já pacificado ou ainda leva a alguns questionamentos jurídicos? Existe muito pouca jurisprudência em sentido contrário, é praticamente uníssono. Eu posso te dizer que em leilão de imóveis é uníssono e em leilão de bens móveis é uníssono. Existe, acho que são uma ou duas jurisprudências só, talvez em leilão de veículo, mas mesmo assim são jurisprudências pouco significativas dentro da quantidade de julgados que tem sobre essa matéria. As pessoas que vão para o leilão, normalmente elas já conhecem bem as regras? Ou isso precisa ser repassado, explicado antes do início? Na verdade, é muito importante o leiloeiro esclarecer todas essas questões antes do leilão ou mesmo durante o leilão. Eu tenho até por princípio realizar algumas palestras de 1 ou 2 ou 3 horas mesmo, em dias que antecedem os leilões e grandes leilões, exatamente para que o público conheça muito bem os riscos e oportunidades em leilões judiciais. Veja, por exemplo, a matéria em relação ao que acabou de ser falado do Código de Defesa do Consumidor. Imaginando que um licitante que está participando de um leilão, ele tirou a oportunidade de outro pagar um preço, né, menor e ele cobriu aquele lance. A partir do momento que existe a desistência dele, você teve uma pessoa que foi, no mínimo, lesada, que tinha intenção de compra e não pôde acompanhar o preço. Não seria justo ele poder desistir dessa compra em função disso, sob a alegação de um vício redibitório, de um vício oculto. Mas, na verdade, na regra do leilão, ele teve a oportunidade de ver o bem antes, de conhecer o bem antes. E, claro que nós estamos falando isso no âmbito do leilão extrajudicial, que no âmbito do leilão judicial, muito pouco se pode alegar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque aquele que está comprando não está comprando um bem de particular. Ele está comprando um bem que foi expropriado pelo Poder Judiciário e está à disposição do público para a compra, para que aquele bem, aquele valor se transforme em moeda corrente nacional e possa recompor o patrimônio do credor em detrimento do executado, do expropriado. Então, seria muito pouco cabível o Código de Defesa do Consumidor, mas essa e qualquer outra regra é muito importante que o comprador tenha ciência de como funciona. Nos leilões judiciais, deve-se valer, no mínimo, de um advogado para que se tenha um conhecimento maior. A palavra-chave é transparência. O objetivo, e essa é a função do leiloeiro, que ele conduza o certame com transparência.
seja com relação ao item que vai ser ofertado, seja com relação às condições de venda. E a recomendação é sempre a mesma. Se aquela pessoa que por algum motivo se interessou em adquirir aquele bem ou disputar, entrar no certame para disputar, para tentar arrematar o bem, se ele se sente inseguro, ele tem que buscar um esclarecimento. Ele tem que buscar um esclarecimento com quem? Com o leiloeiro. Como a responsabilidade é muito grande daquele que adquire o bem, ele tem que ter ciência das condições e o que ele pode ou não pode fazer. Porque o leilão ele é uma forma de venda irretratável. O comprador não pode desistir. Essa é a principal regra. Existem algumas poucas exceções na legislação que isso pode acontecer, né? Mas eu diria que é quando, no leilão judicial, quando não foi informado determinado ônus que poderia acompanhar aquele determinado bem, ou quando existe um vício nítido que é alegado por terceiros e que então o arrematante pode desistir para que ele não se torne sucumbente depois numa ação rescisória, numa ação anulatória, enfim, são muito poucos os casos em que há a possibilidade de desistência da arrematação, e isso praticamente em âmbito judicial. No extrajudicial, não pode haver a desistência. Nós não estamos falando de um programa de compras de televisão, onde na verdade ele se disfarça de leilão, quando na verdade é um leilão por preço único, por aquele que primeiro fizer a oferta. Não, aquilo na verdade é um processo de venda e ali cabe o Código de Defesa do Consumidor, porque é um processo de venda, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um leilão que se faz efetivamente na forma tradicional ou hoje mesmo na forma eletrônica. Mas é muito importante que aquele que compre tenha a percepção que ele tirou a possibilidade de um concorrente que estava dando um preço menor. Então, ele não pode desistir. Nos casos de uma compra pela internet, existem regras diferentes da compra presencial. Para o leilão também são situações distintas ou valem as mesmas regras? As regras são as mesmas. O que muda é a modalidade. A disputa, a forma de disputa, o mecanismo é o mesmo. Só que, quando há um leilão pela internet, se utiliza a ferramenta que é muito bem-vinda da internet. Então, as responsabilidades daquele que está ofertando o lance serão as mesmas. A única coisa é que depois, para formalizar, ele vai ter ele não vai estar lá presencialmente para assinar um documento, vai ter que mandar o documento assinado depois. E os pagamentos, que muitas vezes são feitos por cheque num leilão presencial, ele vai fazer via TED. Mas a responsabilidade e as condições serão as mesmas. Perfeito. O Fórum de hoje está falando sobre os diversos tipos de leilões possíveis no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Fórum. O assunto de hoje é sobre leilões. Doutor Elcio, o leiloeiro, ele normalmente vende de tudo? É um especialista em generalidades, digamos assim? Ou costuma ser sobre um determinado tipo de bem? O senhor, por exemplo, costuma trabalhar apenas em leilões judiciais? Não, eu trabalho com leilões de arte, mas minha principal atividade é no leilão judicial. Então, no leilão judicial, a gente leiloa de tudo, evidentemente, né? Porque todos os tipos de bens podem ser penhorados. E os bens penhorados, expropriados, então, são levados ao leilão público. Então, o leilão judicial, sim, faz-se tudo quanto é tipo de bem. Tem alguns casos extremamente cômicos, né? Já tive penhora, inclusive, de animais, mas não semoventes. Tive, por exemplo, de cachorro. Foi numa vara do trabalho e eu até conversei com o juiz, olha, eu gostaria de não ser o fiel depositário desse bem, porque existe aí uma obrigação acessória de alimentar. Mas, claro, fora essa brincadeira, nós temos aí tudo quanto é tipo de bem. Bens móveis, bens imóveis, direitos, direitos de usufruto, por exemplo, né, porque é um direito real, pode ser penhorado, pode ser leiloado, títulos de clube. Então, aparece de tudo no leilão judicial. Já no extrajudicial, você tem alguns leiloeiros que são segmentados em extrajudicial de veículos, outros extrajudiciais de imóveis, alguns
o leiloeiro rural, né, que trabalha com semoventes, com fazendas, com os implementos agrícolas. Então, existe segmentação. Nós, do leilão judicial, a gente não pode escolher, não. Existem algumas pessoas que têm uma resistência a comprar um bem que está vindo por um leilão judicial, achando que ainda pode ter problema com o antigo proprietário. Existe essa possibilidade? Isso é um medo normal, cabível? É um medo normal, mas é infundado na maior parte dos casos. Porque quando alguém está disputando para arrematar um ativo num leilão judicial, a pessoa visa a aquisição do bem, não do passivo da pessoa que tem o bem expropriado. No caso, por exemplo, dos imóveis, existe uma preocupação com relação a débitos de IPTU, débitos de condomínio, eventuais gravames que existam na matrícula anteriores. Isso pode vir junto com o bem? Isso, na verdade, é uma questão que o edital tem que ser claro e aquela pessoa que adquire o bem em leilão, para poder depois alienar o bem para um terceiro, ele vai ter que resolver essas questões para poder entregar o bem livre de ônus e sem débitos. Mas muitas vezes, na maior parte dos leilões, a gente tem a quitação desses débitos com o próprio produto da venda. Aliás, o Código de Processo Civil já veio para resolver essas questões, prevendo que os débitos de natureza próprio terreno vão ser quitados com o produto da venda. Então, cada vez mais, isso é uma evolução técnica, cada vez mais a gente tem venda de ativos de uma forma muito similar que se daria no meio particular, de uma pessoa vendendo para outra. Então, é um meio de aquisição muito tranquila e, às vezes, até mais vantajosa. Mas veja a vantagem significativa de um leilão judicial. O leilão judicial, o juízo, não vendendo pelo valor da avaliação, ele pode determinar a venda a qualquer preço, desde que não considerado preço vil. E o novo Código de Processo Civil hoje parametrizou em 50% o valor mínimo para a venda, para não ser considerado um preço vil. Preço vil é um preço desprezível, torpe, né, sem realidade com o mercado. Então, na verdade, são nos leilões judiciais as maiores oportunidades para boas compras, porque você vai comprar pela metade do valor de avaliação, sejam imóveis, sejam veículos, sejam quaisquer tipos de bens ofertados. E existe alguma grande burocracia para que a pessoa possa participar do leilão? Existe um cadastramento prévio, alguma coisa do tipo, uma garantia, depósito antecipado? O cadastramento prévio costuma ser muito simples. A pessoa precisa, às vezes, só apresentar o documento, comprovar realmente que é ela que está ofertando lances, e não há nenhum tipo de validação de cadastro. Obviamente, existem as partes que estão impedidas de participar de um leilão, que são aquelas que estão envolvidas com o ato da venda, ou seja, o próprio requerido num processo executório, o magistrado que está presidindo o leilão, os serventuários que atuam naquela comarca estão impedidos. São alguns exemplos de pessoas que estão impedidas. Mas, se o interessado não se qualificar como uma dessas pessoas que estão impedidas, o cadastro para participar do leilão é muito simples. Ele dá a oferta e depois simplesmente vai ter que efetuar o pagamento, comprovar em juízo, não há nenhuma burocracia para participar do leilão. E veja, mais do que isso, como é interessante participar de leilão judicial. Hoje há a possibilidade, pelo novo Código de Processo Civil, no silêncio do juízo, na arrematação com 50% do valor e parcelamento de 25% adicional e o restante em até 30 parcelas. Imagina você comprando um bem imóvel. Esse bem imóvel, se você fosse comprar parcelado pela iniciativa particular, você teria que ter ali uma aprovação de crédito. Com o Poder Judiciário, não. Você simplesmente compra e se compromete a pagar. Vai ser expedida a carta de arrematação em seu nome, com uma hipoteca judicial. Enquanto você não pagar, não tira do nome, você não vai poder vender o bem, mas você está com a possibilidade de livre dispor do bem a partir da emissão na posse. A remuneração do leiloeiro depende do valor que ele arrecadou com as peças leiloadas? A remuneração do leiloeiro nos leilões judiciais, ela é um percentual. Ele é um percentual pago pelo arrematante, que é de 5%.
Então, essa variação sempre vai ser proporcional. Para ele ter, para o profissional ter uma remuneração melhor, ele precisa vender mais ativos, alcançar um valor de venda maior. Esse é o desafio. Esse é o desafio. E aí que está a grande colaboração para o processo, para as partes, para o aperfeiçoamento da justiça. Porque ao alienar o bem pelo maior valor possível, ele não só está beneficiando o processo, está beneficiando todos os envolvidos, inclusive aquela pessoa que tem o bem expropriado. Sim, também é um medo comum das pessoas quando o bem vai a leilão. Fala, se for leilão vai ser terrível, porque eles vendem por qualquer valor. E bem esclarecido que abaixo de 50% nem permitido. Via de regra, não. Sim. Mas lembre que existem processos que há interesse, inclusive, de alimentando-os. Nisso, o juízo, que tem a sensibilidade e o processo, ele vai verificar, inclusive, a necessidade de venda, até por um valor inferior, que seria o caso, por exemplo, até de um processo trabalhista ou um processo que corre em vara de família, que pode haver uma necessidade emergente ali de transformação daquele bem em moeda. Evidentemente que o próprio juízo também pode e tem a sensibilidade de perceber que muitas vezes uma avaliação está descompassada com o mercado e mesmo com uma venda a 50%, ela seria acima do valor de mercado. Isso é possível. Imaginem hoje, por exemplo, que se estivéssemos fazendo leilão de bens avaliados há 2 anos atrás ou 1 ano atrás, poderia haver uma depreciação, por exemplo, daquele tipo de bem no mercado. Ou imaginando que é um bem que naturalmente teria uma depreciação ao longo do tempo, como equipamentos de informática ou mesmo automóveis. O juízo pode ter a sensibilidade de determinar, inclusive, a venda abaixo dos 50%. No silêncio do juízo, 50% conforme a determinação do novo Código de Processo Civil. Se o juiz determinar uma condição diferente, vale a regra determinada pelo juízo. E a prática é muito interessante, porque em que pese parecer que iniciar a disputa com um valor menor possa implicar na venda do bem por um valor insignificante, por um valor vil, a verdade é que o leiloeiro ele divulga aquele bem que será alienado. Então, quanto menor o valor inicial, maior o número de interessados. E o que vai regular o valor do preço final é o número de interessados disputando. Então, não é difícil achar experiências práticas de que um bem que foi ofertado por um lance inicial de 20%, acabou sendo alienado por um valor de 80% do valor da avaliação. E isso, talvez, se esse mesmo bem tivesse sido ofertado a 50%, não alcançaria esse mesmo ágio. Então, são peculiaridades que a gente observa na prática. Quais são as questões jurídicas que mais rondam esse universo? Em relação aos leilões judiciais, evidentemente, antes do leilão, eventual nulidade. Hoje, no novo Código de Processo Civil, já não existe mais a possibilidade dos embargos à arrematação. Então, todo o esforço da parte vai ser no sentido de evitar o leilão, porque uma vez marcado, ele acontece. Se o juiz anular, por qualquer motivo, uma arrematação, e ele pode fazer isso, inclusive, antes da expedição, e deve fazer antes da expedição do auto de arrematação, o arrematante recebe a comissão do leiloeiro de volta e todo o valor que depositou. Então, é arrematação garantida ou o seu dinheiro de volta. Algumas questões sempre rondam a dúvida dos arrematantes. Por exemplo, dívidas vão perseguir o imóvel, dívidas fiscais. Pelo 130 do Código Tributário Nacional, nenhuma dívida fiscal persegue o bem arrematado. Subroga-se ao preço e vai buscar esse processo lá na execução. Motivo pelo qual o leiloeiro sempre intima as fazendas, por exemplo, que vai haver o leilão, exatamente para não perseguir o bem. As taxas condominiais, por exemplo, perseguem o imóvel. Normalmente o processo tem o valor suficiente para ressarcimento, por exemplo, das dívidas de taxas condominiais. Muitas vezes o leilão ele ocorre exatamente por iniciativa do condomínio, perseguindo essas taxas condominiais. Tivemos uma mudança recente na legislação a esse respeito, né? Sim, exatamente. O artigo 908, parágrafo único, que incluiu a possibilidade da inclusão desses débitos de natureza própria terreno, que são aqueles débitos que têm
a ver com a manutenção do próprio bem. Porque se... Antigamente se arrastavam por muitos anos. Às vezes se arrastavam por muitos anos e... voltando à questão das cobranças de condomínio, exatamente, as ações de cobrança de condomínio se agilizaram muito com o novo procedimento, novo CPC. Aí outra questão também muito pertinente. Hoje em dia, com poucos meses, é possível chegar a uma fase executória numa ação de cobrança de condomínio e realmente, rapidamente, reverter o débito em alienação de ativo e recuperar o caixa do condomínio. Bom, o assunto ótimo, o programa passa muito rápido, né? Infelizmente, chegamos ao final. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no programa Fórum. O Fórum de hoje termina aqui. Eu agradeço ao advogado especialista em leilões, André Zalkman, e ao leiloeiro público oficial, Elcio Kronberg. O programa pode ser assistido também pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.